Capítulo 5 do livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? De Charles M. Sheldon. Obra em domínio público. Leitura em voz alta. Sou eu guardador do meu irmão? Gênesis 4:9. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4:17. Nova manhã de domingo despertou sobre Raymond, e a igreja de Maxwell estava outra vez cheia. Antes de começar o culto, Eduardo Norman atraía a atenção geral. Sentara-se tranquilamente em seu lugar costumeiro, a 3 bancos de distância do púlpito. O diário de notícias, no seu número do dia, expunha os motivos porque não apareceria mais nos domingos. A notícia foi dada numa linguagem tão elevada que todos os leitores ficaram impressionados. Nunca tantas sensações haviam perturbado a vida ordinária de Raymond. Os acontecimentos relativos ao diário de notícias não eram tudo. O povo também estava falando excitadamente das coisas extravagantes feitas durante a semana por Alexander Powers, na oficina de estrada de ferro, e por Milton White, em seus armazéns na avenida. O culto decorria sob o peso de uma onda de excitação que passava pelo auditório. Maxwell fitou a congregação com uma calma que indicava uma força e uma determinação incomuns. Suas orações foram feitas muito edificantes, mas seu sermão não é tão fácil de descrever. Como pregaria um ministro se apresentasse ao seu povo depois de uma semana de ardente interrogação? Como pregaria Jesus? Que diria ele provavelmente? Maxwell não pregou como nos domingos anteriores. Na terça-feira da semana finda, estivera ao lado da sepultura do estranho e pronunciara as palavras: A terra voltou à terra, a cinza voltou à cinza, o pó voltou ao pó. E ainda estava sob o domínio de profunda impressão quando, pensando em seu povo, preparava a mensagem de Cristo, que devia apresentar ao seu rebanho. Agora que chegara o domingo e sua congregação estava ali para ouvir, que lhe diria o mestre? Sofrera agonias na preparação da mensagem e, contudo, sabia que não alcançara o seu ideal de Cristo. Não obstante, ninguém na primeira igreja se lembrava de já ter ouvido alguma vez sermão igual. Ele condenava o pecado, especialmente a hipocrisia, repreendia a avidez das riquezas e a vaidade das modas, 2 coisas que a primeira igreja nunca ouvira reprovar de um modo tão positivo. E o amor pelo seu povo dava-lhe novas forças, à medida que continuava. Quando acabou, muitas pessoas diziam em seu coração: o Espírito inspirou esse sermão. E não se enganavam. Raquel Winslow levantou-se para cantar, mas desta vez, após o sermão, a pedido de Maxwell, o canto da moça já não provocaria mais aplausos. O mais profundo sentimento levou o coração do povo a uma voz suave e reverente silêncio. Agora a notável beleza da cantora já não prejudicava o efeito de sua voz. Nesse dia tudo passara. Não havia falta de poder em seu sublime canto. Havia, porém, um elemento adicional de humildade e pureza que o auditório sentia profundamente e a que se curvava. Antes de terminar o culto, Maxwell pediu aos que tinham ficado na semana anterior e a quaisquer outros que desejassem tomar o compromisso que se reunissem na sala da biblioteca. Quando ele entrou, ficou admirado. A sala estava quase cheia. Dessa vez veio um grande número de moços. Entre eles estavam alguns negociantes e oficiais da igreja. Como fizera da outra vez, Maxwell convidou-os para orar com ele e de novo uma resposta distinta veio na presença do Espírito. Não havia dúvida no espírito das pessoas presentes. O que se propusera fazer estava tão claramente de acordo com a vontade divina que uma bênção repousava sobre essa resolução, de um modo especial. Demoraram-se algum tempo, consultando-se mutuamente.
Havia um sentimento de fraternidade nunca experimentado antes, desde que eram membros da igreja. A decisão de Eduardo Norman foi bem compreendida por todos e ele respondeu a diversas perguntas. Qual será o resultado provável da supressão do jornal aos domingos? Perguntou Alexandre Powers, que se sentara perto dele. Não sei ainda. Penso que haverá diminuição de assinantes e anúncios. Eu já prevejo isso. Mas o senhor tem dúvida acerca de seu procedimento? Quero dizer, sente ou receia que isso não seja o que Jesus faria? Perguntou Maxwell. De modo nenhum. Gostaria, porém, de perguntar para minha própria satisfação se alguém aqui pensa que Jesus publicaria um jornal aos domingos. Durante algum tempo, ninguém falou. Depois, Jasper Chase disse: julgo que sobre isso pensamos a mesma coisa, mas tenho ficado embaraçado diversas vezes durante a semana para saber justamente o que faria ele. Não é sempre uma questão fácil de resolver. Eu senti o mesmo embaraço, disse Virginia Page, que se achava perto de Raquel. Todos que conheciam Virginia estavam curiosos para saber como realizaria ela o seu compromisso. Penso que talvez ache especialmente difícil responder à pergunta por causa do meu dinheiro. Jesus nunca possuiu qualquer propriedade e nada há no seu exemplo para guiar-nos no uso do meu dinheiro. Estou estudando o caso e orando. Acho que vejo claramente uma parte do que ele faria, mas não tudo. O que faria Jesus com $1 milhão? Essa é realmente a minha pergunta. Confesso que ainda não encontrei solução satisfatória. Posso dizer-lhe o que fazer com uma parte, disse Raquel, voltando-se para Virginia. Isso não me atrapalha, replicou Virginia com ligeiro sorriso. O que estou procurando descobrir é um princípio que me habilite a aproximar-me o máximo possível do modo de agir de Jesus, de maneira que esse princípio influencie toda a minha vida no que concerne à minha riqueza e ao seu uso. Isso levará tempo, disse Maxwell vagarosamente. Todos na sala estavam pensando profundamente na mesma coisa. Milton Riggett contou algo de suas experiências. Formara gradualmente um plano para suas relações comerciais com seus empregadores, e um novo mundo se abrira para todos e particularmente para ele. Alguns dos moços narraram tentativas feitas para seguir o exemplo de Cristo. Era quase geral a opinião de que a aplicação do Espírito e prática de Jesus a toda a vida diária era a coisa mais importante. Isso requeria um conhecimento do Mestre e de seus motivos que a maior parte deles não possuía ainda. Quando finalmente terminaram a reunião com uma oração silenciosa que assinalou o poder crescente e a presença divina, foram-se embora, discutindo com ardor suas dificuldades e procurando luz uns dos outros. Raquel Winslow e Virginia Page saíram juntas. Eduardo Norman e Milton Riggett estavam tão interessados na conversa que passaram à casa do primeiro e tiveram de voltar. Jasper Chase e o presidente da Sociedade do Esforço Cristão estavam em pé, num canto da sala, conversando animadamente. Alexandre Powers e Maxwell ainda ficaram depois que todos os outros se tinham retirado. Desejo, começou Powers, que o senhor vá amanhã às oficinas para ver os meus planos e falar aos operários. Sinto que o senhor pode aproximar-se deles mais do que qualquer outra pessoa presentemente. Não sei, mas irei, replicou Maxwell, com uma certa tristeza. Como poderia ele apresentar-se perante 200 ou 300 operários e dirigir-lhes a palavra? No momento, porém, de sua fraqueza, quando fazia essa pergunta, repreendeu-se a si mesmo. Que faria Jesus? Era o fim de toda a discussão. Foi no outro dia e achou Alexandre Powers em seu escritório. Faltavam alguns minutos para o meio-dia, e o superintendente lhe disse: suba e lhe mostrarei o que tenho experimentado fazer. Atravessaram a casa das máquinas, subiram um longo lanço de escadas e entraram numa grande sala vazia. Outrora fora usada pela companhia como armazém. Desde que tomei meu compromisso, há uma semana,
Tenho tido muitas coisas em que pensar, disse Powers. E entre outras, esta. A companhia concede-me o uso desta sala. Vou guarnecê-la com mesas e um balcão de café naquele canto, onde estão aqueles canos de vapor. Meu plano é arranjar um bom lugar onde os homens possam vir tomar sua refeição do meio-dia e dar-lhes 2 ou 3 vezes por semana o privilégio de ouvir uma preleção de uns 15 minutos sobre algum assunto prático que lhes sirva de auxílio real na vida. Maxwell olhou surpreendido e perguntou se os homens viriam para semelhante fim. Sim, virão. Eu os conheço muito bem. Eles figuram entre os operários mais inteligentes do país. Estão, porém, inteiramente afastados de qualquer influência religiosa. Eu me perguntei, que faria Jesus? E, entre outras coisas, pareceu-me que ele começaria acrescentando às vidas desses homens mais conforto físico e espiritual. Tanto esta sala como o que ela representa é muito pouco, mas fiz no meu primeiro impulso. A primeira coisa que se impôs ao meu bom senso e quero realizar essa ideia. Desejo que falem aos homens quando subirem. Eu lhes pedi para virem ver o lugar e eu lhes direi algumas palavras a esse respeito. Maxwell tinha vergonha de dizer quão incomodado se sentia por ser convidado a falar numa reunião de operários. Como poderia ele falar sem notas e para aquele agrupamento? Estava sinceramente com medo diante daquela perspectiva. Sentia-se receoso de enfrentar aqueles homens. Temia como uma verdadeira prova o momento de encarar tal multidão, tão diferente dos auditórios de domingo, com quem estava familiarizado. Havia uma dúzia de bancos e mesas rudes na grande sala, e quando soou o apito do meio-dia, os homens subiram pelas escadas, vindos da casa das máquinas e, sentando-se às mesas, começaram a almoçar. Havia cerca de uns 300. Tinham lido o aviso do superintendente, que fora colocado em diversos lugares, e vieram em grande parte por curiosidade. Ficaram favoravelmente impressionados. A sala era grande e arejada, livre de fumaça e pó, e bem aquecida pelos tubos de vapor. Quando faltavam 20 minutos para 1 hora, Alexander Powers disse aos homens o que tinha em mente. Falou com simplicidade, como quem entendia perfeitamente a natureza do auditório, e depois apresentou-lhes o pastor Henrique Maxwell, da primeira igreja, seu pastor, que aquecera em falar alguns minutos. Maxwell nunca mais esqueceu os sentimentos com que, pela primeira vez, enfrentou um auditório de operários de cara suja. Como centenas de outros ministros, nunca falara a qualquer assembleia senão as compostas de pessoas de sua própria classe. Isto é, pessoas cuja educação, maneiras e roupas lhe eram familiares. Agora estava noutra esfera, e nada, senão sua nova regra de procedimento, poderia tornar possível sua mensagem e seu efeito. Falou sobre a satisfação da vida, sua causa e suas fontes reais. Teve o bom senso, mas neste primeiro encontro, de não considerar os operários como uma classe distinta da sua. Não empregou o termo operários e não disse uma só palavra que sugerisse alguma diferença entre a sua vida e a deles. Os homens ficaram satisfeitos. Um bom número apertou-lhe a mão antes de descer para o trabalho. E Maxwell, contando tudo isso à sua esposa, quando chegou em casa, disse que nunca em toda a sua vida experimentara o prazer que então sentiu de apertar a mão de um trabalhador braçal. Esse dia se assinalou por ser um dos mais importantes da sua experiência cristã, mais importante ainda do que ele pensava. Era o início da fraternidade entre ele e o mundo operário. Era a primeira prancha da ponte a ser lançada sobre o abismo existente entre a igreja e o trabalho em Raymond. Alexander Powers voltou para sua escrivaninha naquela tarde, muito alegre com seu plano e vendo nele grande ajuda para os operários. Sabia onde podia arranjar algumas boas mesas, num restaurante abandonado em uma das estações da estrada de ferro, e percebeu como o café poderia ser uma poderosa atração. Os operários tinham mesmo correspondido melhor do que ele esperava, e tudo não podia deixar de lhe ser de grande auxílio. Começou seu trabalho costumeiro com grande satisfação. Além do mais, disse a si próprio, desejava fazer o que Jesus faria.
Eram quase 4 horas quando abriu um dos grandes envelopes da companhia, que supunha conter ordens para a compra de material. Percorreu a primeira página com a rapidez costumeira, antes de ver que estava lendo o que não era dirigido à sua repartição, mas sim ao superintendente do departamento de fretes. Viu a página mecanicamente, sem intenção de ler o que não estava lhe dirigido. Quando seus olhos deram com uma frase que provava com toda a evidência estar a companhia envolvida em uma violação sistemática das leis comerciais do país. Era uma transgressão tão evidente como a de alguém que penetrasse numa casa para roubar os moradores. Não eram só as leis do país, mas seus próprios estatutos que a companhia violava assim, de caso pensado. Não havia dúvida de que tinha em mãos provas suficientes para acusar a companhia de violação voluntária e consciente dos seus estatutos e das leis do país. Atirou os papéis para cima da escrivaninha como se fosse veneno e imediatamente cruzou-lhe o espírito a pergunta: que faria Jesus? Procurou evitar essa interrogação. Tratava de raciocinar consigo mesmo, dizendo que aquilo não era da sua conta. A exemplo da maior parte dos empregados superiores da companhia, pensava até então que a diretoria conformava-se com as leis e que, se pudesse haver qualquer infração, seria leve, quase inevitável. Nas oficinas não estavam em condições de verificar exatamente tudo e nem se preocupava com isso, julgando o que lhe dizia a respeito. Mas os papéis diante dele revelaram-lhe o negócio inteiro. Por falta de cuidado no endereço, vieram às suas mãos. Que tinha ele com isso? Se visse um homem entrar na casa do seu vizinho para roubar, não seria seu dever chamar a polícia? Então, uma companhia de estrada de ferro era coisa diferente. Estava sob leis diferentes, de sorte que pudesse roubar o público, desafiar as leis e ficar impune. Por que uma grande e poderosa organização? Por que era uma grande e poderosa organização? Que faria Jesus? Veio-lhe então a lembrança de sua família. Se desse qualquer passo para denunciar a fraude, estava certo de que perderia sua posição. Sua mulher e filha tinham sempre vivido no luxo e desfrutavam de bom lugar na sociedade. Caso se apresentassem como testemunha contra essa ilegalidade, isso levaria aos tribunais, seus motivos seriam mal compreendidos e tudo terminaria pela sua desgraça. Certamente nada tinha com isso. Podia facilmente devolver os papéis ao departamento de fretes e ninguém seria mais sábio do que ele. Que a iniquidade continuasse, que a lei fosse transgredida. Que tinha ele com isso? Podia realizar seu plano de melhorar as condições naquilo que lhe competia. Que mais poderia fazer um homem numa estrada de ferro, onde há tanta coisa torta que é quase impossível viver pela norma cristã? Mas que faria Jesus se conhecesse os fatos? Era esta a questão que se apresentava a Alexandre Powers, à medida que o dia declinava. As luzes se apagaram nos escritórios. O ruído das máquinas continuou até às 6 horas da tarde. Aí soou então o sinal do fim do dia de trabalho. As máquinas pararam e os homens, largando suas ferramentas, correram para o vestiário. Powers ouviu o toque familiar dos relógios de ponto. Disse aos auxiliares que não ia sair, pois pretendia fazer um pequeno serão. Esperou até que todos saíssem, e às 7 horas, quando o imenso edifício já estava vazio, se alguém olhasse para dentro do escritório do superintendente, veria uma coisa extraordinária. Alexandre Powers de joelho, com a fronte escondida entre as mãos. Que essa leitura inspire e nos deixe mais conscientes no que devemos fazer.